E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre fatores de extração, ou seja, a importância de conhecer cada processo que vai influenciar na extração do seu café. Esse é um conhecimento extremamente importante que você tem que ter para entender as variáveis que vão mudar o seu café. E olha, já te falo, são muitas, então aqui no vídeo a gente vai falar as mais importantes e a que a gente pode ter mais controle em cima disso. Então antes da gente começar, aproveita, já me segue nas redes sociais, aqui no YouTube, no Instagram, Café do Teté, que a gente fala tudo sobre o mundo do café e vamos introduzir e entender melhor o que são os fatores de extração do café. Antes de falar sobre os fatores de extração, vou explicar rapidamente o que é a extração do café. Imagina que essa esponja aqui são os grãos de café e a gente quer retirar tudo que tem dentro que é solúvel, que vai tornar a nossa bebida final, que é o café. Então eu vou pingar um corante azul aqui nessa esponja para simular os solúveis do café que saem na água. Agora, a partir do momento que a gente joga água, olha a extração acontecendo, olha a cor que a água vai sair lá embaixo. Tá vendo a água saindo extremamente azul? Isso é a extração acontecendo. A gente está tirando os compostos solúveis de dentro desse café e tornando ele numa bebida final. E aí existem as variáveis que vão fazer com que a gente consiga tirar mais ou menos desses solúveis de dentro do nosso café. E agora a gente vai falar dessas tão importantes variáveis que vão levar o seu café para outro nível. Repara não no dedo azul, foi o corante, hein? O primeiro fator mais fácil da gente ter controle, que todo mundo consegue manipular e que talvez seja um dos mais importantes, é a temperatura da água. A temperatura da água vai decidir o quanto ela vai ter o potencial para tirar do nosso café. Quanto mais fria, menos ela consegue tirar do nosso café. Quanto mais quente, mais ela tira do nosso café. E olha, já esquece aquela lenda de achar que água quente queima o café. Não queima. A água chega no máximo a 100 graus e os cafés especiais são torrados aí, às vezes, a mais de 200 graus. Então a água quente não queima. Ela só extrai mais do nosso café. E se você não sabe controlar essa variável, você vai acabar super extraindo e amargando o nosso café. E para exemplificar aqui, eu tenho dois V60s com a mesma quantidade de café. Primeiro, eu vou fazer um despejo com 100 gramas de água quente e depois 100 gramas de água fria. E aí a gente vai ver a diferença da cor das duas bebidas. Isso vai demonstrar o quanto a gente extraiu. Lembrando que são dois cafés iguais com torras iguais, então a cor é sim uma variável para a gente ver a diferença. Primeiro, 100 gramas de água fervendo. Enquanto 100 gramas de água fervendo tá saindo aqui, eu vou jogar os 100 gramas de água em temperatura ambiente. Agora vamos deixar passar esse café por completo e a gente vê a diferença. Cafés passados e olha, a diferença é muito clara. Olha aí de perto para vocês verem. Obviamente esse aqui é o água quente e esse temperatura ambiente. A água compõe aí em média 97% da nossa bebida café. Então ela é um fator extremamente importante e é um fator que a gente tem que saber utilizar com sabedoria. E aí você me pergunta, Teté, em qual temperatura eu devo utilizar a água? Não é uma regra, mas eu nos meus cafés geralmente gosto de utilizar na média aí de 92 a 94 graus. Eu tenho uma chaleira com controle de temperatura. Se você não tem em casa, a dica que eu dou é, deixa sua água ferver, começa o processo ali de moer o seu café e desliga essa água quando ela ferver. Então aí você vai escaldar o seu filtro, jogar o seu café e nisso já deu aí 1 minuto, 2 minutos para ela chegar nessa temperatura aí de mais ou menos 92, 94 graus. O próximo fator de extração é a moagem, que ela talvez seja tão importante ou até mais
do que a temperatura da nossa água, mas nem todo mundo consegue ter o controle da moagem em casa, porque não tem um moedor. Então a primeira dica que eu te dou é: compre um moedor. Seja manual ou elétrico, ele vai facilitar muito a sua vida e vai melhorar demais o seu café, porque você vai ter o controle da sua moagem e poder moer o seu café de acordo com o método de preparo que você for utilizar. Aqui, para exemplificar, a gente vai usar duas moagens completamente diferentes. Essa moagem foi pensada para prensa francesa e essa está pensada para esse método que é o V60. E aí a gente vai utilizar a mesma temperatura de água com os mesmos despejos. Então a única variável diferente é a moagem. E aí a gente vai ver a diferença nas bebidas. Conseguem ver a diferença? Essa moagem é muito grossa com grandes pedaços de café, olha lá, ó. Já essa moagem aqui, ela não tem tantos pedaços grosseiros como a outra e é uma moagem pensada para esse método. Lado a lado, a diferença talvez não pareça tão perceptível aí para vocês, mas vocês vão ver agora na bebida. Então, primeiro com a moagem mais grossa, a gente vai vir direto com 150 de água. Olha o quanto a água passa rápido pelo nosso café, ela já está caindo, ela não consegue reter muito tempo por aqui. E agora 150 no copo que a gente está com a moagem feita para o método de preparo, que é o V60. Acabar de passar os dois e eu já volto para mostrar a diferença para vocês. Talvez visualmente vocês não vejam tanta diferença igual no último exemplo. Essa daqui foi da moagem mais grossa, que passou mais rápido, e dessa da moagem feita para o próprio V60. Existe uma diferença visível, não sei se vocês conseguem ver no vídeo. A questão aqui é que cada método de preparo vai pedir e ter uma preferência para um tipo de moagem. O expresso pede uma moagem muito fina, o V60 trabalha com moagens média fina a média grossa, a prensa francesa trabalha com uma moagem grossa, porque cada extração em cada método acontece de uma forma diferente. E aqui, um grande fator que a gente vê como a diferença foi o tempo. Enquanto a moagem grossa passou em cerca de 20 a 30 segundos, esse aqui passou em 1 minuto e meio. Quase 3 vezes a diferença. E aí, o tempo vem como um novo fator que eu vou explicar para vocês agora. Agora, para a gente falar de tempo, obviamente, é o tempo em que a água fica em contato com o nosso café. Quanto mais tempo, mais ele vai extrair. Quanto menos tempo, menos ele vai extrair. E óbvio, a gente vai exemplificar com uma experiência. Mas se você tá gostando desse vídeo, tá aprendendo, peço para você deixar o like, se inscrever, seguir a gente aqui, lá nas outras redes sociais, no Instagram, para continuar aprendendo e vendo muito conteúdo de qualidade. A experiência é simples, vou jogar a mesma quantidade de água na mesma temperatura nos dois copos. Só que um eu vou deixar só 30 segundos e o outro eu vou deixar 4 minutos. E aí a gente vai ver a diferença nas duas bebidas. Esse primeiro a gente vai deixar os 4 minutos e agora esse a gente vai deixar só 30 segundos. Ó, os 30 segundos já foram, ficou até um pouquinho mais do que deveria. Vamos passar por um filtro para a gente ver a bebida final. Lembrando que eu não estou agitando, não estou fazendo mais nada, porque o único fator de diferença que a gente quer é o tempo, nada mais. Então tá chegando aos 4 minutos, vou coar esse café aqui e a gente vai ver a diferença. Visualmente eles podem não parecer lá grandes coisas, mas eu tenho certeza que no paladar eles estão bem diferentes. Enquanto esse café aqui, que ficou 30 segundos, tá com um sensorial muito ácido, sem corpo e extremamente sem graça, porque não extraiu bem, ele tá subtraído. Esse café que ficou 4 minutos, já é um café extremamente interessante. Ele traz uma doçura de um frutado
com uma leve acidez e um corpo bem presente. É o mesmo café utilizado, porém dois sensoriais completamente diferentes. Porque esse teve tempo correto para ser extraído, já esse aqui não teve tempo suficiente, então ficou bem subtraído. E o último que a gente vai falar aqui é a agitação, mas tenha em mente, existem vários outros, mas esses 4 são os principais que a gente consegue ter o controle no nosso dia a dia. Para exemplificar a agitação, fiz uma moagem grossa em 2 copos diferentes, vou despejar 200 ml aqui e 200 aqui. Esse vai ficar 1 minuto parado e esse vai ficar 1 minuto em constante agitação. E a gente vai ver se faz diferença. Colocando 200 ml e soltando o timer. E a única agitação que vai acontecer aqui é do despejo da água. E agora, 200 ml aqui. E vou agitar o tempo inteiro, durante 1 minuto. E agora vai vendo a diferença de mudança de tonalidade dessa para essa daqui, o quanto essa vai ficar mais escura. Vamos agitando. Enquanto a gente agita, o café está em troca constante, sempre pegando novas moléculas de água para poder extrair os seus solúveis. Então, a agitação faz com que essa troca da água e do café aconteça muito mais, com muito mais rapidez, muito mais velocidade. Não é o ideal que a gente tenha sempre uma agitação dessa forma, mas é um jeito de acelerar a nossa extração. 1 minuto se passou e olha a diferença dessas duas bebidas. Presta atenção. Conseguem ver a diferença? E que aulão que a gente teve de café agora, hein? E lembrando que essas variáveis de extração são somatórias. Ou seja, se eu moer o meu café mais fino, esquentar mais minha água, gerar mais agitação e deixar mais tempo de contato da água com o café, a gente vai extrair mais desse café e o contrário é a mesma. Tenta se ligar sobre isso ao longo dos tempos que você vai fazendo seus cafés. Por exemplo, uma variável de agitação e tempo de contato da água com o café é simplesmente se a gente faz mais despejos ou menos despejos. Quanto mais despejo, mais eu vou ter água em contato com o café e mais eu vou agitar essa cama de café, porque eu vou estar jogando água lá mais do que um despejo só. E a temperatura é outro fator. Tenta brincar com água a 95, 90, 85 e ver a diferença. O importante é sempre estar estudando, sempre estar entendendo e sempre estar adaptando os seus cafés a cada receita e a cada variável que ele pede. Aproveita e deixa aí nos comentários sugestões do que você estava querendo aprender sobre o universo do café, que eu tenho certeza que a gente tem muita coisa para falar. Óbvio, não deixa de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like, seguir a gente também nas outras redes sociais e fica por aqui que esse ano de 2025 promete. Café do Teté tá com tudo, ensinando, aprendendo e trocando muito sobre esse universo do café que é incrível. Tamo junto, até a próxima, valeu!